Bom dia e bem-vindo ao canal. Não deixe de se inscrever, compartilhar, sugerirem tema como agora o fizeram. E também votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde. E eu estou bem, graças a Deus. E hoje fui sugerido para falar sobre as formas de aquisição do DUAT, direito de uso e aproveitamento da terra, as formas de aquisição e também colocaram uma questão para saber se a terra vende-se ou não e quais são as taxas que o município cobra para a atribuição do DUAT. E como se adquirem o DUAT, segundo a primeira questão. Então, é nisto que vou me ocupar nesse vídeo. Primeiro, começamos com o artigo 109 da Constituição da República de Moçambique, se a memória não me falha, é 109 mesmo, que diz o seguinte, que a terra é propriedade do Estado. A terra não se vende, a terra não pode ser hipotecada e a terra não pode, sob qualquer forma, ser penhorada. Estamos a dizer que a terra em si é propriedade do Estado. Mas nos termos do número 3 deste mesmo artigo 109 da Constituição da República de Moçambique, o Estado garante o uso da terra para as populações, para os cidadãos, como meio de criação de riqueza. Ou seja, toda a riqueza, todo o poder econômico do povo, dos cidadãos, resulta da terra. Isso é certo, até porque a agricultura é a base do desenvolvimento. E quanto tudo que existe é produzido na terra. Então, e por isso que o Estado salvaguarda a terra como meio de criação de riqueza e de bem-estar para os cidadãos. Então, não se pode vender a terra, mas o Estado garante que a mesma terra pode ser adquirida pelo cidadão. Como que é adquirida? Aí já respondo à segunda questão. As formas de aquisição do DUAT, direito de uso e aproveitamento da terra. Para respondermos essa questão, vamos visitar a Lei 19/97 de 1 de outubro, que é a lei de terra ainda em vigor. Esta lei está em processo de revogação, mas ainda não foi publicada nova lei, já houve auscultação e tudo mais. Acredito também que já houve debate ao nível da Assembleia da República, mas ainda não foi aprovada e depois publicada. Acredito eu. Então, a lei que ainda se usar sobre a lei de terra é a lei 19/97 de 1 de outubro. E nesta lei diz o seguinte no artigo 10. Sujeitos nacionais podem ser sujeitos do direito de uso e aproveitamento da terra as pessoas nacionais, coletivas e singulares, homens e mulheres, bem como as comunidades locais. Ou seja, podem serem sujeitos do direito de uso e aproveitamento da terra, em outras palavras, as pessoas nacionais, os cidadãos moçambicanos, podem ser dono do direito de uso e aproveitamento da terra. Eles podem ter o poder para usar a terra, mas esse poder deve ser conferido por alguém. E a forma de conferir este poder sobre a terra é através do direito de uso e aproveitamento. Então, como adquirir essa terra? O artigo 12 responde. Artigo 12 da lei de terra, essa que eu fiz menção, diz o seguinte: o direito de uso e aproveitamento de terra é adquirido. 12. A linha A. Ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas costumeiras, que não contraria a Constituição. Então, a primeira forma de adquirir o direito de uso, de aproveitamento, direito de uso e aproveitamento da terra é através da ocupação pelas comunidades locais, pelas formas que
não fere a lei. Ou seja, ferir a Constituição é não comprar. Não comprar e não adquirir a terra por penhora ou hipoteca. Então, aquelas pessoas que vivem num determinado espaço, essas podem ser donos daquele espaço. Bastando para tal que vivam sem problema e sem colocar em causa qualquer direito de outra pessoa. Neste sentido, essas pessoas usam esse espaço ao seu belo prazer, como donos daquele espaço. O importante é estar aí, não pode ficar um tempo e sair, deve estar aí, a ocupar aquela terra. Pode usar como casa, pode usar como machamba, aí funciona, não há nenhum problema. A linha B, ocupação por pessoas singulares nacionais que de boa fé estejam a utilizar a terra há pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos. Então, estamos a dizer aqui, na primeira opção, as pessoas podem ocupar a terra só por ocupar, fazendo machamba ou residência ou casa. Mas na segunda forma de ocupar é você estar sem ferir ninguém, que é de boa fé. Você está a ocupar aquela terra, ninguém mais, ou seja, não existe outra pessoa que reclama de que aquela porção da terra também ela pode ocupar. Não existe. Isso é estar de boa fé. Mas nesta segunda opção da linha B, deve ter um tempo mínimo. O tempo mínimo é de 10 anos. Que a lei dá pelo menos 10 anos. Ainda estamos a dizer aqui, se a pessoa está a fazer machamba, a pessoa construiu casa dele naquele terreno e já viveu por 10 anos, ninguém veio lhe incomodar de que esse terreno é meu, esse talhão, eu já tinha machamba, já tinha casa, ou porque eu deixei com o meu familiar e saí para outro país, para Zimbábue, para Malawi, ou fui para os Estados Unidos da América, ou fui para o Brasil, mas agora voltei a querer fazer minha machamba. Se ninguém não incomodar durante 10 anos, então esta pessoa já é dona daquele espaço, daquele talhão ou daquele terreno. E, por fim, tem a terceira forma de como adquirir o direito de uso da terra, que é da linha C, que diz a autorização do pedido apresentado por pessoas singulares ou coletivas na forma estabelecida na lei. Então, qual é a forma estabelecida na lei, na linha C? É a autorização. Se forem zonas onde o domínio pertence ao Conselho Municipal, então quem deve autorizar esse espaço é o Conselho Municipal. Então, como que autoriza? Primeiro o cidadão deve requerer, deve escrever, pedir ao presidente do município de que eu quero um talhão para construir minha casa ou para erguer um estabelecimento comercial, uma banca, uma loja, uma moagem, qualquer que seja a coisa que quer construir. Então, o município, em função do projeto de urbanização que eles já elaboraram e aprovada pela Assembleia Municipal, então fazem o parcelamento dos terrenos. É aí onde já atribuem talhões às pessoas que pediram. Até as pessoas podem não pedir, mas eles publicarem de que temos zona X, queremos distribuir talhão, aliás, queremos distribuir terrenos para as pessoas. Então, as pessoas podem ir ao município e requerer, mas aí já há pagamento, de pagar as taxas. Então, as taxas variam em função da localização do terreno, da dimensão do terreno e das condições que a pessoa que requereu pretende ter esse terreno. Então, eu não sei qual é a taxa fixa, mas apenas posso dizer que são esses 3 critérios que determinam a avaliação dos terrenos que o município atribui para se pagar a taxa. Para além de taxas, paga-se as outras despesas, a questão do pagamento do imposto predial, por aí, bem, isso já é a posterior. Então, a última forma de adquirir o DUAT é através de um pedido ao Conselho Municipal. Agora, se for uma zona ou um distrito onde não tem município,
quem tem competência de atribuir os terrenos é o administrador distrital. Se for um posto administrativo ou uma povoação ou localidade, quem tem poder é o chefe do posto, se for num posto administrativo. Numa localidade, se for localidade, o chefe da localidade. Numa povoação, se for chefe da povoação. Mas, depois dessas pessoas, por exemplo, se for na povoação, é o líder que atribui. Então, depois de ter aquela declaração do líder, que diz que o senhor fulano X é o dono, foi atribuído o terreno YZ. Então, a pessoa deve pegar aquele documento, ir no posto, para o posto averbar, para o posto escrever uma outra declaração de que esse que é o dono daquele espaço e, por sua vez, depois do posto deve levar para o administrador emitir o DUAT. Porque neste caso quem tem a competência de emitir o DUAT é o administrador, não é o chefe do posto. O chefe do posto apenas emite o seu parecer, na mesma declaração que foi passada pelo chefe da povoação. E isso para zonas onde ainda não foram implantados os municípios. Agora, para a zona onde foram implantados os municípios e a circunscrição territorial pertencer aos municípios, então quem tem competências para atribuir terrenos é o município. Então, eu estou a usar o termo terreno porque enquanto o cidadão, enquanto a pessoa não ser atribuída o terreno, aliás, não ser atribuído o espaço, considera-se terreno. Mas a partir do momento que a pessoa é atribuída o espaço e começa a fazer o que entender, então chama-se talhão. E por isso foram ver, naqueles documentos que vêm do município, por exemplo, vem talhão. Por quê? Já tem alguém atribuído. Mas enquanto não tiver ninguém atribuído, não é talhão, é terreno. E aí ainda é a terra pertencente ao Estado. Então, espero ter ajudado e respondido às inquietações dos nossos telespectadores e gostei da proposta e sugerem mais temas e assim também vamos gravando os vídeos com frequência. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e colocarem like, porque assim nos motiva para nós estarmos a gravar mais vídeos. Então, as formas de aquisição do DUAT são essas que eu já disse. Artigo 12 da Lei de Terra, a linha ABC e o artigo 10. As pessoas podem adquirir a terra de forma singular ou de forma coletiva, ou mesmo as comunidades locais podem, para fazer uma cooperativa e tudo o que entender. Muito obrigado e voto de uma ótima quinta-feira.